Olá, meninos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas na aula passada a gente falou sobre todos os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, as causas, as principais causas da Primeira Guerra Mundial. A gente falou sobre o nacionalismo, sobre o imperialismo na África e na Ásia. A gente falou sobre a questão balcânica, a gente falou sobre o capitalismo, né, o capitalismo financeiro, a necessidade das empresas multinacionais crescentes. A gente colocou aqui na mesa todas as causas, né, que estavam insustentável a paz. A gente vai falar sobre a paz armada, a paz entre os países, né, que estavam se armando já na iminência de uma guerra. A gente vai falar sobre as disputas nacionalistas, as disputas e as rixas internacionais que vinham há muito tempo, a exemplo da França e da Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, a rivalidade econômica que estava surgindo entre a Inglaterra e a Alemanha, que o desenvolvimento alemão estava muito forte, estava ameaçando a hegemonia britânica, e sobre a partilha da África e outros assuntos mais. Bom, tudo isso que a gente falou na aula passada, a gente falou sobre as causas, né, da Primeira Guerra Mundial. E hoje a gente vai entrar efetivamente na guerra. Hoje a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial em questão. Agora a gente falou na aula passada das causas da Primeira Guerra Mundial e nós vamos falar agora da causa imediata, né, o que eclodiu, o estopim, o que acendeu a Primeira Guerra Mundial. E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode entrar no meu privado lá e dizer que, professor, não entendi isso e aquilo, vamos lá. Espero que vocês curtam a aula de hoje. Infelizmente ela vai ficar um pouco mais longa, tá? Bom, antes de a gente entrar efetivamente na guerra, a gente vai falar aqui sobre os números dessa guerra, né? A gente tem uns números bastante alarmantes da Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar aqui sobre 60 milhões de combatentes inscritos na Primeira Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas inscritas. Lá na frente a gente vai explicar por que ela foi chamada de Guerra Total, tá? Então nós vemos que 9 milhões de mortos durante a Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de feridos. E os efeitos demográficos nos países, principalmente europeus, muito graves, né? A gente vai ver aqui, existem países em que a pirâmide etária masculina ela vai ter aqui um buraco, que é a pirâmide etária, quando a gente vai ver aqui de um lado mulheres, de outro lado homens. Então a gente vai ver assim que os jovens eles têm um buraco na pirâmide etária. Isso acontece muito em países em guerra. Os efeitos demográficos são muito fortes, né? E além dos efeitos do solo, né? Contaminação por armas químicas, a gente vai entender que a Primeira Guerra Mundial nós temos o uso da química muito forte, muitos gases, né? A gente vai ter o gás sarin que é um gás muito forte, que ele vai matar muita gente. Inclusive, ele foi proibido, um crime de guerra a partir daí, né? Bom, o que a gente pode entender? Voltando àquela questão balcânica que a gente viu na aula passada, não sei nem se eu coloquei o mapa aqui, eu coloquei não. Olhando aquela questão balcânica, a gente vai ter que existe o nacionalismo muito forte do lado germânico, né, que eles estavam tentando fazer o pan-germanismo, né, que era a união dos povos germânicos, unir todos os povos de descendências germânicas através dos ideais, né, dos alemães. Otto von Bismarck era um deles, né, que ele estava na iminência de fazer o segundo Reich. E aí a gente vai entender que na contrapartida a gente vai ter aí o pan-eslavismo. O que a gente pode perceber disso tudo? É que durante o ano de 1914, já dentro da paz armada, já depois de todas a armação das alianças, né, a gente vai perceber que o herdeiro, né, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o austro-húngaro que estava lá dentro, o Império Austro-Húngaro, que era um da Tríplice Aliança, né, formado por Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. O arquiduque, né, o Francisco Ferdinando, que ele era filho do rei, ele era herdeiro do trono, ele foi fazer uma visita à capital da Bósnia, né? A Bósnia que tinha sido anexada pelo Império Austro-Húngaro. Ele era de descendências eslavas, mas ele tinha sido colocado sobre o comando do Império Austro-Húngaro.
E aí o herdeiro do trono austro-húngaro, para fazer uma mostra militar, né, principalmente para tentar intimidar os sérvios que são vizinhos ali, ele viajou para a capital da Bósnia, né, a cidade de Sarajevo. A gente vai ver aqui a cidade de Sarajevo, na Bósnia. E aí vai ser lá que no dia 28 de junho de 1914 que ele vai ser assassinado, galera. É isso mesmo, ele vai ser assassinado a tiros, a queima-roupa. Ele e sua esposa Sofia. Tá aqui sua esposa Sofia, isso aqui são fotos reais do filho do imperador austro-húngaro. E essa aqui é a sua esposa Sofia. Eles estavam numa carruagem, numa mostra militar, quando uma organização criminosa da Sérvia, lembrando que a Sérvia é um país de caráter eslavo, né? Eles estavam lutando pela Grande Sérvia, perdão, a Grande Sérvia. E aí esse cara, chamado de Gavrilo Príncipe, esse cara aqui, ele era um jovem, né? Um dos jovens que estavam situados na cidade de Sarajevo. Eram no total de 7 jovens que eles estavam armados em pontos estratégicos para fazer a execução desse mandato, né? E aí foi quando esse cara, Gavrilo Príncipe, eles serviam a organização criminosa Mão Negra da Sérvia, né? Que eles lutavam pela Grande Sérvia, pela liberdade dos povos eslavos. Ele foi lá e desferiu 3 tiros no arquiduque Francisco Ferdinando e, infelizmente, na sua esposa Sofia. Ele foi tirar queima-roupa, não teve como salvá-lo, e aí ele acabou morrendo. Pessoal, aí eu queria que vocês entendessem que o Império Austro-Húngaro, ele faz parte de uma aliança militar com a Alemanha e com a Itália. E eles são rivais dos povos eslavos, principalmente a Sérvia, porque o Império Austro-Húngaro tinha muita vontade, né, tinha muito desejo nos Balcãs, né, que era a questão ali dos sérvios ali, e isso, toda essa região da Sérvia de descendência eslava era protegida pelos russos, que estava fazendo parte da Tríplice Entente. O que eu quero que vocês entendam, que vocês percebam aí no meio disso tudo, é que o Império Austro-Húngaro, ele vai impor uma série de exigências à Sérvia para que não haja uma guerra entre os dois. Umas exigências muito fortes, inclusive que a Sérvia se torne dependente do Império Austro-Húngaro e outros mais, e o presidente da Sérvia não aceita. E quando ele não aceita, imediatamente o Império Austro-Húngaro ele vai declarar a guerra a quem, galera? A Sérvia. Então presta atenção nesse detalhe aqui, tá? O Império Austro-Húngaro ele vai declarar a guerra à Sérvia. A Sérvia que é de descendência eslava. Então, quando a Sérvia ela entra na guerra contra o Império Austro-Húngaro, automaticamente a gente vai entrar no sistema de alianças. Por quê? Porque a Rússia era de descendência eslava e era a protetora e mais interessada na região balcânica, e também de descendência eslava, e queria proteger a Sérvia. Então o que vai acontecer? Justificando o pan-eslavismo, a Rússia ela vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro por estar invadindo um território de descendência eslava. Bom, como a Rússia ela faz parte da Tríplice Entente, então a Alemanha, para proteger o Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra à Rússia. E aí, pessoal, o que a gente vai chamar aí de o sistema de aliança, ele entra em efetividade, né? Ele vai entrar em ação o sistema de alianças da Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, porque ela é um pouco delicada. Caso vocês não entendam, vocês podem mandar mensagem para mim, tá? E aí, a gente vai ter que dividir aqui, eu vou deixar um espaço branco aqui para a gente conversar bastante sobre isso. A Primeira Guerra ela tem uma característica muito comum, né? Ela é dividida em duas partes. A primeira parte da Primeira Guerra ela é uma guerra chamada de Guerra de Movimento, certo? E a segunda parte é chamada de Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras, a gente vai já entender como é que funciona essas trincheiras. Então, em 1914 até início de 1915, a gente vai ter essa guerra chamada de Guerra de Movimentos, ou também chamada de Guerra de Posições.
vai ser quando a gente vai chamar também de guerra ou plano, faz parte desse plano aqui, um plano alemão de fazer uma guerra o mais rápido possível, né? Porque a Alemanha, eles acreditavam que eles iam acabar a guerra o mais rápido possível, sem nenhum tipo de contratempo. Bom, o que vai acontecer? Esse plano militar, esse plano que eu tenho dificuldade de falar, é o Schriften, uma coisa assim. O que vai acontecer? O Império Alemão, ele tenta fazer um movimento muito rápido para dominar a Tríplice Entente. Se vocês perceberem, nós temos aqui a Inglaterra de rosa, que faz parte da Tríplice Entente. Nós temos aqui a França de rosa e nós temos a Rússia de rosa. Esses três da Tríplice Entente. E aqui a gente tem a Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e Itália. Qual era a estratégia militar da Alemanha? A estratégia militar da Alemanha seria uma invasão rápida, ligeira e bem sucedida à França. Então eles tentavam neutralizar a França, entrando tanto pela a fronteira da Alsácia-Lorena, como também pela Bélgica. Então é importante que vocês tomem ciência que a Alemanha usou a Bélgica para invadir a França e usou aqui Alsácia-Lorena para invadir a França. E os alemães, eles acreditavam que essa guerra ela ia durar no máximo umas 6 semanas, né? Então eles invadiram a França pela Bélgica e pela Alsácia-Lorena. Então eles acreditavam que em 6 semanas a França já estava rendida. Eles acreditavam que em 6 semanas eles já tinham dominado a França. E após dominar a França, eles decidiriam rumar suas tropas para a Rússia. E aí eles tomavam conta somente da Rússia. Então eu espero que vocês entendam que o Império Alemão, ele a primeiro ponto invadiria a França, isso era o que era planejado. Invadiria a França, dominaria a França, neutralizava a França e depois eles rumariam somente para a Inglaterra ou para o Império Austro-Húngaro, quando eles invadiram o Império Russo, perdão, e quando eles só teriam preocupação com o Império Russo. Mas, no entanto, a gente precisa entender que a Bélgica era um país neutro e ele era um país que era amigo econômico da Inglaterra, certo? Então, a partir do momento que o Império Alemão invade a Bélgica para invadir a França, a Inglaterra automaticamente percebe que isto é um crime muito grave, você invadir um país neutro para tentar invadir outro que estava em fronte de guerra. E aí a Inglaterra decide declarar guerra ao Império Alemão. Pronto. E eu quero que vocês entendam que este plano alemão de acabar a guerra em 6 meses, ele entra em problema, porque agora a Alemanha não estava lidando somente com a França. Agora a Alemanha estava lidando com a França e com a Inglaterra. E eu queria que vocês entendessem que a Inglaterra tem uma frota naval muito forte. Então a frota naval alemã é de extrema potência, inglesa. O que acontece? O sistema de movimentos não funcionou, as tropas inglesas, elas impediram que a França fosse tomada. Assim, a França ela foi tomada só uma parte norte lá em cima, uma parte nordeste da França foi tomada, mas não era do jeito que eles queriam. Eles não conseguiram neutralizar o Império Francês do jeito que eles queriam. E aí, quando acaba esse movimento, quando a Inglaterra entra, aí nós vamos entrar com a segunda fase, né? A segunda fase da guerra, que é a guerra de trincheiras, certo? A gente vai lembrar que essa guerra, essa batalha entre franceses e alemães, ela vai ficar conhecida como a guerra de Marne, né? Ou seja, a batalha de Marne. Entenda que uma guerra ela é formada por várias batalhas.
Então essa Batalha de Marne ela ficou muito conhecida, ficou muita gente morreu aqui na fronteira da França com o Império Alemão, tá bom? Levando em sequência, a gente vai entrar na segunda fase da guerra. A segunda fase da guerra ela é caracterizada por guerra de trincheiras. Mas, professor, o que é uma trincheira? Tá aqui, ó, as imagens da trincheira. Trincheiras são essas valas cavadas onde os soldados eles protegiam as suas terras palmo a palmo. Eles entravam nessas trincheiras e ficavam lutando e guerreando com os outros soldados que estavam em outras trincheiras. E quando você ganhava e derrotava os outros soldados, você avançava alguns metros e aí ia ganhando território metro por metro, e por isso que a Primeira Guerra Mundial ela durou tanto, né? Ela durou muito tempo. Então a segunda fase, a fase de guerra de trincheiras, é uma guerra muito violenta, muitos soldados morriam nessas trincheiras, não da guerra, mas não morriam de doenças. Eles pegavam bactérias, eles adoeciam, eles ficavam com doenças necrosando os pés por conta dos ferimentos, e aí muitos deles morriam e apodreciam ali mesmo, sem direito nem de ser enterrado. Os soldados combatiam dentro dessas valas cavadas no chão, que eram chamadas de trincheiras, onde eles usavam essas trincheiras para se proteger e para se movimentar dentro dela. E aí, na segunda fase, foi uma fase de anexações, certo? É importante vocês entenderem isso para entender a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? A anexação do Japão é importante vocês entenderem, porque assim, o Japão, quando a Alemanha declarou guerra à Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, o Japão poderia ficar neutro, mas aí o Japão estava interessado em umas terras, em umas colônias alemãs na China, perto da China. Então, o Japão, quando ele percebeu essas colônias alemãs na China, ele poderia entrar do lado da Tríplice Entente e poderia, de alguma forma, ganhar a guerra e se apoderar dessas colônias, porque o Japão estava no processo de industrialização. Olha a novidade aqui, pessoal. A Itália, em 1915, ela vai virar a casaca, ela vai sair da Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, perdão, e vai entrar na Tríplice Entente. Mas por que, professor, que a Itália vai fazer isso? Bom, qual o objetivo da Itália na Primeira Guerra Mundial? A Itália, na Primeira Guerra Mundial, ela tem um objetivo simples e único. A Itália quer anexar novas terras. A Itália quer o que ela não conseguiu na África e na Ásia. Ela quer novas terras. E aí vai ser quando o país com maior potencial de colônias vai entrar em contato, que a Inglaterra vai em contato com a Itália e vai oferecer novas colônias caso ela entre para a Tríplice Entente. E isso vai se consolidar e a Itália ela vai virar a casaca depois de um ano de guerra. Ela vai sair da Tríplice Entente, da Tríplice Aliança, e vai entrar na Tríplice Entente. Nós temos a anexação da Romênia e da Grécia. Então, estes países, mais a Inglaterra, mais a Rússia e a França formavam a Tríplice Entente. E aí nós vamos ter a anexação do lado da aliança, nós vamos ter duas anexações bem básicas, né? A Bulgária, porque ela é característica de um país germânico, e o Império Austro-Húngaro, que foi basicamente obrigado pelos turcos otomanos, né? Os turcos otomanos foram praticamente obrigados a entrar na guerra pelos austro-húngaros e alemães. E aí a gente vai ter duas frentes de batalha. A gente vai entender aqui, né? Vamos voltar aqui pro gráfico aqui para que vocês possam entender. Eu vou apagar isso aqui, está muito poluído. Pronto. A gente vai ter duas frentes de batalha, como vocês podem perceber nesse gráfico. A frente oriental, que é essa aqui, certo? É a frente oriental, que é a batalha do Império Alemão com o Império Russo. E a frente ocidental, que é essa aqui. É a batalha do Império Alemão contra os ingleses e contra os franceses. E neste período, a gente vai entender que a frente oriental, né, que é na fase de trincheiras, vai ser chamada de Batalha de Verdun, né, que vai ter mais de 2 milhões de soldados disputando, mais quase 1 milhão de mortos.
E aí nós vamos ter a frente oriental. Como eu mostrei para vocês, a frente oriental é essa aqui. Que nós vamos ter uma sequência de vitórias alemãs, a Batalha de Tannenberg, muito forte. Né? Perdão, a frente ocidental é a batalha com os franceses, tá? E a frente oriental é a batalha com os russos. No ano de 1917 vai ser um ano decisivo para a Primeira Guerra Mundial, um ano que vai decidir eventualmente a Primeira Guerra Mundial. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Uma ressalva muito importante para você entender o papel da guerra, da Primeira Guerra Mundial, principalmente do Império Russo da Primeira Guerra Mundial. O Império Russo ele tinha ele tinha um exército muito fraco. E como ele tinha um exército muito fraco, então o que é que vai acontecer? O czar, né? O czar, que era o rei russo, o czar Nicolau II, ele ordenou que os trabalhadores rurais fossem para a guerra. Então, esses trabalhadores rurais, quando eles vieram para a guerra disputar, eles não tinham muita estratégia de guerra, não tinham muito treinamento, então eles acabaram morrendo muito. E outra coisa, quando eles vinham para a guerra, eles abandonavam o campo e a produção de lavouras começa a entrar em crise. E aí, o ano de 1917 ele vai ser um ano decisivo, né? Vai ter contínuas derrotas da Rússia, principalmente porque os soldados russos eles não são preparados para a guerra. A Rússia vai sofrer muitas perdas, milhões de soldados entre aspas, né? Que eram camponeses, que eram trabalhadores que estavam no fronte de batalha. E aí, isso forçou a queda do czar Nicolau II, né, na Rússia, e entrou na Revolução Russa. E isso vai acabar forçando que a Revolução Russa tire a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Olha que louco, David. Em 1917, os bolcheviques, quando eles chegaram ao poder, eles vão entrar em acordo com a Alemanha e vão assinar o Tratado de Brest-Litovsk. E o que é esse tratado? É um tratado de paz, é um tratado de desistência. A Rússia, ela decide sair da Primeira Guerra Mundial, ela não vai entrar na Primeira Guerra Mundial, ela não vai mais continuar. Só que quando ela sai, ela abre mão, aqui nesse mapa que a gente pode ver aqui, que é o corredor polonês aqui, né? A Rússia vai abrir mão dessas terras para o Império Alemão. Então, todas essas terras aqui, da Lituânia, a Prússia, a Polônia, a Romênia, essas terras aqui, elas passam a ser anexadas à Alemanha. Isso era uma das características do Tratado Brest-Litovsk. Ou seja, você vai sair? Vai, mas eu não vou sair de mão abanando, porque a Alemanha ela tinha interesse em uma fronteira com o Mar Báltico aqui, né? E aí, a gente vai entender que no ano de 1917, uma tentativa inglesa de enfraquecer uma tentativa alemã de enfraquecer a Inglaterra foi fazer o bloqueio marítimo à Inglaterra. Ou seja, vários navios ficavam proibindo a comercialização com a Inglaterra para tentar enfraquecer militarmente. E em um desses bloqueios, o navio norte-americano transatlântico Lusitânia foi passar para dar alimentos, né, levar alimentos para o povo inglês e foi afundado por um submarino alemão. E no ano de 1917, Estados Unidos, que viu uma possibilidade muito clara de entrar na guerra, porque guerra é lucrativo, os Estados Unidos estavam esperando essa oportunidade para entrar na guerra, e aí Estados Unidos declara guerra às potências centrais, né? As potências centrais, quando eu falo potências centrais, eu estou falando aqui, no caso de Alemanha e Áustria-Húngara, não mais a Itália, tá? E aí o poderio industrial bélico, o poderio humano e o poderio estratégico e industrial dos Estados Unidos acaba se tornando uma potência na Primeira Guerra Mundial e vai determinar o fim da Primeira Guerra Mundial. A partir daí nós vamos ter rendição de soldados, né? Quando eles sabem da participação dos Estados Unidos, eles vão entrar em rendição. Nós vamos ter o desmoronamento do Segundo Reich, né? Que é o Segundo Império Alemão. Nós vamos ter a renúncia do imperador, né? Que era chamado de Kaiser, o imperador alemão. E aí, em novembro de 1918, é assinado o tratado, né, um armistício cessar-fogo, ou seja, a Primeira Guerra ela vai acabar graças
a um acordo chamado, né, 14 pontos de Wilson, né, paz sem vencedores. Estados Unidos, a primeiro momento, tá aqui a imagem dos 14 pontos de Wilson, né, isso aqui. Aqui eu tenho a imagem do transatlântico Lusitânia sendo afundado pelos alemães, né? Então não era um navio guerrilheiro, era um navio que estava levando alimento e acabou sendo afundado pelos alemães. Aqui nós temos a reunião do 14 pontos de Wilson, né? Onde eles estavam tentando acabar uma guerra sem vencedores. Era a proposta norte-americana para que não houvesse punição para ninguém, para que não houvesse uma queixa de nenhum país. Claro que não vai ser aceito, né, principalmente pela Inglaterra. Então, antes da gente finalizar, a gente vai falar sobre algumas características dessa guerra, né? Que é o conflito resultante, o conflito resultante do sistema de paz armada, né? A Primeira Guerra Mundial, ou seja, a paz armada foi um dos pontos mais críticos da Primeira Guerra Mundial, porque se ninguém se armasse não teria guerra. A África, ela foi envolvida na guerra, teve conflito na África também, certo? Até porque a Alemanha queria as terras africanas e foi uma das primeiras causas do envolvimento alemão, foi a anexação de novas terras. Na Ásia, o governo japonês viu uma vantagem, né, como eu falei para vocês, o interesse nas bases ou nas colônias alemãs, né? A China, ela entra na guerra, mas só pelo nome mesmo, né? Só para não se tornar inferior ao Japão. O Império Otomano foi arrastado pela guerra, né, pelos alemães, pelos austro-húngaros. E aí, uma característica importante da Primeira Guerra Mundial é que ela foi chamada de guerra total, né? Por que guerra total? Porque todos os habitantes e todas as forças teriam que se voltar para a guerra. As indústrias pararam de produzir alimentos para produzir armas. As pessoas teriam que ajudar os soldados com alimentos, com estratégia. Então, assim, todas as pessoas militares e não militares deveriam ajudar os seus países com recursos materiais e recursos humanos. Então, muitas empresas, muitas indústrias, os trabalhadores saíram do seu posto de trabalho para ir para as indústrias de armas. Está aqui uma imagem muito clara disso aqui. E aqui a gente vai ver os dirigíveis, né, que tinham muito característica da Primeira Guerra Mundial, os navios encoraçados, os tanques, produzindo tanques na Primeira Guerra Mundial, tudo isso característico disso, né? E aí, para finalizarmos, nós vemos aqui o Tratado de Versalhes. A França e a Inglaterra não aceitam os 14 pontos de Wilson, e vai ser quando eles vão se reunir na França, né, no Palácio de Versalhes, e eles vão assinar o famigerado Tratado de Versalhes. E nesse tratado, eles vão tornar a Alemanha culpada pela Primeira Guerra Mundial. E aqui é uma charge da época, né? Ele falou que o povo alemão deverá pagar por todos os danos aos civis na terra, no mar ou no ar. Então, a charge, ela fala que os alemães são culpados por todas as mortes. E aqui nós temos uma imagem aqui do Tratado de Versalhes, ele sendo construído, né? E aí, lá nesse tratado, eles vão criar o Tratado de Versalhes com algumas características. Primeiro, a devolução da Alsácia-Lorena, ou seja, aquelas terras anexadas pela Guerra Franco-Prussiana lá atrás, vai ter que devolver à França. A devolução das terras anexadas com o Tratado de Brest-Litovsk, né, que é o tratado da rendição da Rússia, a perda de todas as suas colônias ultramarinhas. Aqui nós vamos ter quem vai se dar bem, o Japão, né? O Japão entrou na guerra pensando na anexação dessas colônias da Ásia. Perda da parte do seu território europeu, ou seja, a Alemanha vai perder parte do seu território na própria Europa. A perda da sua artilharia, ou seja, o seu exército, a artilharia e a aviação vai ser proibido. O limite do seu exército a 100 mil homens, não pode ter um exército maior do que 100 mil homens. A proibição de construção de navios de guerra, não pode, está proibido. E um pagamento de uma indenização aos países da Tríplice Entente. Essa indenização depois ela entrou na moratória e acabou não sendo paga. E o valor era aproximadamente 30 milhões por cada país. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Que esse tratado ele foi um tratado vexaminoso, ele foi um tratado humilhante, ele humilhou o povo alemão. E essa humilhação sofrida pelos alemães
e sofrida pela Itália, porque a Itália entrou para o lado da Tríplice Entente e não conseguiu anexar terra nenhuma. Então, essa humilhação sofrida pela Alemanha e pela Itália, isso vai gerar um nacionalismo exagerado. E isso vai ser o berço para o surgimento da o que nós vamos chamar de extrema-direita. Vai ser o berço, então, o Tratado de Versalhes vai ser o criador, vai ser o ponto criador do que nós vamos chamar de nazismo e fascismo, mas isso é um assunto lá na frente, tá? E aí o Tratado de Versalhes também vai criar a Liga das Nações, né, que é a ideia da ONU, né, que era para manter a paz mundial, mas o próprio Estados Unidos ficou fora. E por último, nós vamos ver aqui o Tratado de Saint-Germain, né, que é o desmembramento do Império Austro-Húngaro. Né? O Império Austro-Húngaro, que era toda essa parte laranja aqui, ela vai ser desmembrada em Tchecoslováquia, Hungria, Romênia. Nós temos aqui o Reino dos Sérvios, né? A Sérvia vai, a Croácia e a Eslováquia. O surgimento da Polônia, a independência da Polônia, ela vai ficar independente. A Tchecoslováquia, a Hungria, a criação dos reinos sérvos, a gente vai ver aqui a criação dos reinos sérvos, os croatas, os eslovenos, e lá na frente, em 29, nós vamos ter a criação da Iugoslávia, tá? Mas isso aí é para o próximo assunto. Espero que vocês tenham entendido aqui uma parte, mas caso vocês não tenham compreendido alguma coisa, pode mandar para mim, tá?